revelada a incrível jornada de Timóteo, o discípulo transformador do plano divino de Paulo. No terceiro ano de Joaquim, em meio ao turbilhão cultural do Império Romano, começava uma história que ecoaria através dos séculos. Listra, uma cidade da Galácia, pulsava com a diversidade de suas crenças, onde os deuses gregos eram exaltados e as tradições judaicas pareciam ser uma memória frágil. Timóteo, filho de um pai grego e de uma mãe judia chamada Eunice, crescia sob a sombra de tais heranças conflitantes. Desde os primeiros passos, os ensinamentos de sua avó Lloyd, fundamentados nas Sagradas Escrituras, moldavam seu coração e sua mente. A veneração a Deus estava cravada em sua alma, mesmo que o mundo ao seu redor frequentemente desconsiderasse a fé dos jovens. Quando Paulo pisa em Listra em sua segunda viagem missionária, a cidade estava repleta de expectativa e incerteza. Murmúrios sobre um novo Deus começavam a florescer. O apóstolo, percebendo a intensidade da fé de Timóteo, viu neste jovem uma chama que poderia incendiar a terra. Assim, com um olhar que aprofundava sua compreensão do propósito divino, Paulo fez um convite irrecusável. Timóteo, sentindo a mão de Deus sobre sua vida, abandonou sua casa, sua mãe e a segurança que conhecia para embarcar em uma jornada que desafiaria não só sua fé, mas também sua identidade. Estava claro que o caminho para os que seguiam a Cristo não era fácil. Em Filipos, a cidade que se tornaria um centro fervoroso de crenças, Paulo e Silas enfrentaram a prisão. As correntes e a escuridão pareciam ter consumido a esperança, mas ali, em meio ao sofrimento, um cântico brotou. Timóteo, testemunhando a fidelidade de Deus mesmo nas horas mais sombrias, percebeu que as algemas não poderiam aprisionar o amor do Senhor. A libertação milagrosa que se seguiu não era apenas um evento, era uma lição poderosa de que a adversidade era parte do plano divino. Ele, com seu coração palpitante, se perguntou se estava pronto para se erguer como um líder em meio ao clamor por Cristo. Com a missão prosseguindo para Éfeso, Timóteo se encontrou com a realidade de uma igreja em crescimento e brotando em complexidade. Paulo, percebendo as inseguranças crescentes de seu jovem discípulo, enviou palavras carregadas de encorajamento. Não deixe que ninguém despreze sua juventude. Cada letra penetrava fundo em seu ser, como um chamado divino para a coragem que estava prestes a florescer em seu coração. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O desafio reduzia sua fé a uma chama, testada em fogo, e enquanto a dúvida sussurrava em seus ouvidos, a certeza de que Deus o havia escolhido o impulsionava adiante. A luta não era apenas uma batalha externa, mas uma guerra interior, enfrentada por ele e pela jovem igreja que estava emergindo, ansiando por um testemunho firme e autêntico. Timóteo sabia que o chamado que havia recebido não era só um convite às grandes obras, mas uma responsabilidade impressionante de conduzir a igreja em meio aos ventos tempestuosos da dúvida. Assim, à medida que a história de Timóteo avançava, uma pergunta ressoava em sua mente. Ele poderia corresponder ao plano majestoso que Deus tinha para sua vida? A resposta estava em cada passo de fé que tivesse que dar, cada decisão que moldaria não apenas sua própria história, mas a de muitos ao seu redor. O desenrolar de sua jornada estava prestes a revelar um impacto que iria além de si mesmo, um testemunho vivo do poder transformador de Deus. O tempo passou e a cidade de Éfeso se tornava um centro pulsante de fé e confusão. Enquanto o novo movimento da igreja crescia, também crescia a oposição. Timóteo, agora em um papel de liderança, enfrentava os desafios da doutrinação e da heresia que ameaçavam a unidade dos irmãos em Cristo.
A cada dia, ele caminhava entre luz e sombra, entre a esperança que brotava na fé daqueles que conheciam a verdade e a sedução das filosofias que confundiam os fracos. Certa manhã, enquanto Timóteo buscava orientação em oração, recordou-se das palavras de Paulo. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Aqueles versos, como um bálsamo, trouxeram renovação à sua alma. Ele se levantou, decidido a enfrentar com coragem os desafios que viriam. Neste dia, uma congregação de crentes se reuniu em uma casa, as vozes harmonizando-se em louvor, mas dúvidas e inquietações ainda pairavam no ar. A primeira reunião daquele dia trazia um ar de expectativa, mas também de temor. Os novos convertidos olhavam para ele como um pai espiritual, buscando liderança e força, num tempo em que muitos estavam se afastando da verdade. Timóteo respirava fundo, preparado para conduzi-los à palavra, quando um homem se levantou no meio da assembleia. Seu olhar era ardente e as suas palavras rápidas, como uma tempestade. Por que seguirmos a Cristo? Em nosso passado, adorávamos muitos deuses e éramos livres. Quem nos diz que este Jesus é melhor? Sentindo a brisa da controvérsia, a atmosfera se tensionava. A dúvida tinha um rosto e um som, e os corações começavam a vacilar. Timóteo, agora o líder que ele nunca soube que seria, se esforçou por uma resposta. Suas mãos tremiam e suas batalhas internas ressoavam fortemente. Contudo, recordou-se da jornada de Paulo, dos momentos em que o apóstolo também se viu em dificuldades, e a clareza lhe trouxe ânimo. Amados irmãos, ele começou, a voz firme apesar da tempestade interna. Não somos chamados à liberdade que nos afasta de Deus, mas à liberdade que nos aproxima dele. As palavras fluíram com uma autoridade que parecia não vir dele, mas de algo maior. Ele falou da redenção em Cristo, da nova vida que se encontrava na entrega e na fé. À medida que falava, sentia uma força sobrenatural o envolvendo. Os que o ouviam começaram a perceber que estavam em algo muito maior do que suas dúvidas pessoais. O homem que antes havia levantado a voz em contestação, agora cedia lentamente à verdade que ressoava como um eco na sua alma. A reunião que iniciou tumultuada tornou-se um tributo ao poder do Espírito Santo. Os corações foram aquecidos e as dúvidas começaram a se dissipar como a neblina ao nascer do sol. Ali, entre irmãos e irmãs em Cristo, Timóteo descobriu não apenas a força que vinha de sua posição de liderança, mas a confirmação de sua chamada: levar a mensagem de Cristo em tempos de expectativa e de incerteza. À medida que a reunião se encerrava, um sentimento de alegria e temor reverente os envolveu. Como se o céu estivesse à espreita, aguardando para revelar algo maior. Timóteo, em sua mente, uma nova pergunta tomou forma. O que mais Deus preparava nos dias que viriam? Qual era a verdadeira profundidade do plano que ele tinha não apenas para ele, mas para toda aquela igreja? E assim, enquanto a cidade de Éfeso pulsa com vida e desafios, um mistério pairava no ar. Um sussurro divino que prometia revelar sua grandiosidade em meio aos desafios crescentes. O que estava por vir? As páginas do plano soberano de Deus estavam prestes a ser desdobradas de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Enquanto a luz do dia se filtrava pelas janelas da casa onde os crentes se reuniam, Timóteo sentia uma nova responsabilidade pulsar em seu peito. A cidade de Éfeso tornou-se não apenas o lar dos fiéis, mas também um campo de batalha para as almas. As palavras que havia proferido ainda ecoavam em sua mente, e a certeza de que Deus estava em meio a eles se tornava cada vez mais tangível. Contudo, não muito longe dali, outras vozes se erguiam, clamando por atenção e possivelmente por confusão. Naquele mesmo dia, um mensageiro chegou da parte mais distante da Ásia, trazendo notícias perturbadoras. Ele adentrou a sala, sua respiração entrecortada pela urgência da jornada. Ó Timóteo, há homens por toda a região cultivando sementes de dúvida. Eles praticam a falsa doutrina e desviam os fiéis com suas palavras enganadoras, falando de uma nova sabedoria que não é a de Deus.
Estão dizendo que a regra do Senhor está ultrapassada e que novos ídolos devem ser adorados. Um sobressalto percorreu a sala à medida que os irmãos trocavam olhares inquietos. As sombras da heresia estavam se alastrando como fogo em palha seca. Timóteo olhou fervorosamente para o homem, suas palavras noturnas ressoando em seus pensamentos. O que significava essa nova doutrina? Ele lembrou-se da advertência de Paulo em Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ali estava o desafio, bem à sua porta. Reunindo a congregação novamente, Timóteo se colocou diante deles, o coração pulsando com a urgência da mensagem que precisava ser transmitida. Irmãos e irmãs, estamos em tempos de prova. Lembrem-se sempre do que aprendemos a respeito de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não nos deixemos levar por vozes que almejam desvirtuar a nossa fé, como ovelhas em direção aos lobos. As palavras de encorajamento brotavam de seu ser, não como um eco vazio, mas como uma firmeza que vinha do alto. Ele falou sobre a importância da plenitude do Espírito Santo e da perseverança na palavra de Deus. Ele anunciou que um jejum e oração seriam convocados para que a verdade de Deus prevalecesse sobre a confusão. Enquanto oravam juntos, o ambiente se encheu de uma santidade palpável. Lábios se moveram em súplica e o clamor de corações sinceros ascendia aos céus como um incenso agradável. E naquele momento de unidade e devoção, um silêncio profundo se instalou, como se o próprio Deus estivesse ouvindo. Foi então que Timóteo sentiu a presença do Senhor como nunca antes. Uma visão surgiu à sua mente, uma grande nuvem de testemunhas, representando todos os que já haviam crido e enfrentado desafios semelhantes, destacando-se como colunas de fogo no deserto da incerteza. O que Deus estava preparando não era apenas um refúgio, mas uma fortaleza de fé. Mas, à medida que ele se levantou, uma sensação crescente de inquietação se enraizava em sua alma. O que mais estaria por vir deste plano soberano? Os apóstolos enfrentaram desafios e agora era hora de seus discípulos permanecerem firmes. As palavras de um antigo profeta ecoavam em sua mente. Mas, assim diz o Senhor, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. E assim, enquanto a congregação se dispersava, uma sensação de expectativa e temor pairava no ar. O vento mudava na cidade de Éfeso, anunciando que um novo desafio estava à espreita e que, em meio a isso, Deus estava prestes a revelar mais de seu plano. Um plano que iria envolver não apenas a fé de Timóteo, mas também a salvação das almas que seriam alcançadas por meio dele. O que será que Deus estava prestes a desenrolar? A jornada de fé estava apenas começando e a cidade de Éfeso aguardava a manifestação do poder divino. Timóteo acordou naquela manhã com o coração ainda pulsando pelos ecos das orações da noite anterior. O céu sobre Éfeso estava nublado, como se as nuvens pudessem espelhar a incerteza que permeava a cidade. As vozes dos errantes ensinadores ainda sussurravam ao longe, tentando tocar as mentes dos incautos e desatentos. Reuniu os irmãos novamente e, em meio à assembleia, pôde sentir um peso ao pronunciar as palavras que buscavam desvirtuar. Abrir os seus olhos. Amados, hoje é dia de confrontarmos as trevas com a luz de Cristo. Sabemos que a luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes malignos, contra as forças do mal nos lugares celestiais. O que estamos enfrentando diz respeito à nossa eternidade e ao destino de muitos que ainda não conhecem nosso Senhor. Enquanto falava, um murmúrio crescente dentro do salão revelava tanto a determinação quanto o temor dos irmãos. A força das verdadeiras doutrinas estava reverberando, contrastando com a malícia dos falsos mestres que buscavam desencaminhá-los. Timóteo prosseguiu, lembrando-os da admoestação de 2 Timóteo 2,15. Esforça-te por apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
De repente, a porta da sala foi escancarada e um homem vestido com roupas extravagantes, que mais parecia um viajante perdido, fez entrada abrupta. Seus olhos falavam de hipocrisia e sua presença de desconfiança. A verdade que vocês buscam não é mais que uma ilusão. Os ídolos da Ásia são superiores e oferecem o que seus corações realmente desejam. A avareza e a idolatria se manifestaram no semblante do intruso. Timóteo olhou para ele, a urgência de proteger o rebanho ardia como uma chama viva em seu coração, pois a palavra de Deus dizia em 1 João 5,21: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deixe-nos em nome de Cristo Senhor, que é a única verdade que deve ser buscada. As palavras de Timóteo ecoaram e uma onda de coragem passou por seus irmãos. Mas, enquanto ele se preparava para confrontar o homem e sua influência maléfica, uma sensação incomum atravessou sua mente. O Espírito Santo falava baixinho, revelando um plano mais profundo por trás da presença perturbadora. Teria Deus permitido que aquele homem entrasse para desempenhar um papel neste grandioso plano de redenção? O que parecia ser um ataque poderia talvez ser um teste para fortalecer a fé da congregação. O homem, percebendo a confiança de Timóteo, recuou um passo. Não temam, se é verdade o que alegam, então mostrem a força de seu Deus. Proferiu ele, quase como um desafio. O ambiente tenso se aquietou e o que havia antes como desacordo se transformou em um clamor coletivo. As vozes unidas suplicavam a intervenção divina. Foi quando, na quietude de suas súplicas, uma presença inundou o local. Uma luz, embora suave, iluminou o espaço, e do meio dela um murmúrio soou. Vocês têm clamado, e agora sejam fortalecidos. Em breve, o que está oculto será revelado. A verdade que permanecerá sempre é aquele que veio, morreu e ressuscitou para a salvação de muitos. As palavras da visão ainda pairavam como um sussurro na mente de Timóteo, e uma nova determinação enraizou-se em seu coração. Estaria Deus prestes a abrir uma porta para a conversão até mesmo do intruso? Os ídolos de Éfeso e suas promessas vazias iriam desmoronar quando confrontados pela verdade do Senhor. E assim, um novo capítulo na história da fé em Éfeso se desdobraria, onde cada crente tornaria um farol em meio à escuridão. Mas a inquietação de Timóteo apenas crescia. O que mais Deus estava preparando para este tempo? Aquilo que parecia ser um confronto continuava a deslizar em direção a algo muito mais profundo e transformador. A cidade aguardava, e o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar de forma ainda mais gloriosa. As horas se esvaíam enquanto a assembleia se reunia, inundada em fervente expectativa. Timóteo, ainda em choque pela luz reveladora que havia invadido o ambiente, refletiu sobre as palavras que ecoavam em seu espírito. O que está oculto será revelado. Esse sussurro divino pulsava em seus ouvidos, despertando não apenas coragem, mas uma profunda convicção de que o Senhor estava prestes a agir de maneira sobrenatural. O homem extravagante, hesitante, observava a cena com um olhar cada vez mais intrigado. A fé da congregação parecia vibrar, como cordas de um instrumento quando tocadas por mãos habilidosas. Timóteo se voltava para seus irmãos, percebendo que não apenas se tratava de uma batalha contra os ídolos de Éfeso, mas também de um momento de transformação que poderia moldar vidas. Amados, ele começou novamente, a voz mais firme agora. Não devemos temer os desafios nem as dúvidas. O nosso Deus é um Deus de poder e Ele é capaz de realizar o impossível. Aos poucos, a tensão no ar se dissipava e um espírito de unidade se formava entre os irmãos. Eles estavam dispostos a confrontar não apenas a mentira daquele homem, mas também a própria estrutura de idolatria que dominava a cidade. O intruso, sentindo a mudança, sorriu ironicamente. Se vocês têm tanto poder em seu Deus, por que não demonstram que ele é maior que os ídolos que adoramos, que são feitos por mãos humanas? Proponho um desafio. Que se invoque o nome desse bom Senhor e que os ídolos mostrem sua força. A linha entre dúvida e fé começou a se misturar e um murmúrio ansioso percorreu a multidão. O que antes ébano, agora se tornava um pão levedado, crescendo em fé e expectativa, enquanto assistiam àquela sublime cena se desenrolar diante deles.
Num impulso, Timóteo lembrou-se da força das Escrituras e desejou ser uma voz firme contra a escuridão. Ele se ajoelhou em humildade e orou: Senhor, que tua verdade prevaleça neste lugar, que o teu poder se manifeste e que os corações sejam transformados. Com ele, todos os presentes se uniram em oração, clamando pelo poder divino. Então, como uma resposta à súplica, o chão sobre os pés deles começou a tremer. Uma vibrante luz irrompeu do céu, ofuscando as visões humanas. Os ídolos, esculpidos em pedra e madeira, começaram a estalar, revelando a fragilidade de suas formas. Aqueles que se apoiaram nestas estátuas desprezíveis começaram a recuar em temor, enquanto a verdade se apresentava de forma poderosa. O homem que inicialmente irrompeu na assembleia parecia agora uma sombra, sua confiança derretendo como cera sob calor intenso. Ele recuou, seus olhos cheios de medo e incerteza. Contudo, em meio ao caos que tomava o local, um clamor de arrependimento começou. Começou a brotar entre os irmãos. Muitos prostraram-se em adoração, reconhecendo o senhorio de Cristo em suas vidas. E foi nesse momento que uma voz, como um trovão suave, ecoou através do espaço: Eu sou a luz que dissipa as trevas. Aqueles que andam em mim nunca andarão em trevas. Como se o próprio céu respondesse, a luz se intensificou, inundando a sala com uma paz que superava todo entendimento. O homem, atônito, caiu de joelhos, a palavra de Deus penetrando seu coração. Neste íntimo momento de revelação, a possibilidade de uma transformação radical se desenhava. Seria ele o próximo a ser alcançado pela graça que transforma? Assim, Timóteo, com a determinação reavivada, olhou para a congregação. Vocês veem, o nosso Deus está agindo. O que antes parecia ser um desafio, agora é uma porta aberta para a salvação. Rogo, clamemos por todos aqueles que ainda não conhecem a verdade. Mas, no fundo de seus pensamentos, Timóteo lutava com uma pergunta que parecia não ter fim. O que mais Deus estava prestes a revelar? A cidade de Éfeso estava prestes a conhecer não apenas o juízo, mas a grande misericórdia de Deus em um ato soberano de redenção. O plano divino de Deus estava, de fato, prestes a desdobrar-se em gloriosas dimensões. A Assembleia, agora imersa em um esplendor de luz e temor, parecia uma extensão do céu. Alguns irmãos, com lágrimas de alegria, erguiam as mãos, enquanto outros clamavam em fervor por uma intervenção ainda maior. Timóteo, ciente da gravidade do momento, percebeu que não se tratava apenas de uma exibição de poder divino, mas de um chamado à transformação e à proclamação do Evangelho. O nosso Senhor não é apenas um Deus de poder, mas também de amor e graça, exclamou ele, sua voz transcendendo o eco dos ídolos que estalavam, como se cada palavra segurasse um peso celestial. Ele nos envia como heraldos de sua mensagem. O que está acontecendo aqui não é um fim, mas um novo começo. O homem que antes desafiara a fé da congregação, agora estava prostrado, dominado pela realidade de sua fragilidade frente ao poder do Deus vivo. Timóteo se aproximou dele, seus olhos repletos de compaixão. Você percebe agora, não? Os ídolos não podem salvar, mas há misericórdia em Cristo. Ele estendeu a mão, ajudando o homem a se levantar. No entanto, algo mais profundo estava em movimento nas sombras daquela assembleia. Do lado de fora, murmúrios e vozes começavam a se elevar. Alguns cidadãos de Éfeso, que ouviram o clamor da reunião, aproximavam-se, curiosos e alarmados pelos relatos de transformação. Entre eles, um grupo de sacerdotes do culto a Artemisa, indignados e temerosos pelos fundamentos da idolatria abalados, decidiu intervir. Que é isto que está acontecendo? Gritou um dos sacerdotes. Vocês, que uma vez se curvaram diante dos nossos deuses, agora se voltam para esta nova religião e abandonam a verdadeira adoração. Estou vendo os ídolos que trouxeram prosperidade agora estarem desmoronando. A hostilidade clara fez o coração de Timóteo acelerar, mas a paz do Senhor continuava a encher seu espírito.
Em verdade, só há um verdadeiro Deus que é digno de adoração, afirmou Timóteo, sua voz firme, ressoando como uma autoridade que não era sua, mas de aquele que o chamou. Arrependam-se e voltem-se para ele. O que vocês veem aqui é a manifestação do seu poder, chamando a humanidade para si. Subitamente, um silêncio profundo tomou conta do ar, como se a própria criação aguardasse um desfecho. O sacerdote, incomodado, deu um passo à frente, protestando. Este homem, Timóteo, tenta desmerecer a adoração aos nossos deuses, mas não veem que ele é apenas um seguidor de um criminoso que foi crucificado? Onde está a prova de que esse Jesus é verdade? Como uma resposta à dúvida e ao desprezo, uma nova onda de luz surgiu, acompanhada por um suave e poderoso sussurro. Eis que farei novas todas as coisas. A congregação se uniu em um clamor coletivo, os corações queimando com fervor e esperança diante da promessa de redenção. Então, quando tudo parecia prestes a eclodir em tumulto, a luz centrou-se sobre Timóteo, fazendo-o brilhar como a manhã que dispensa a escuridão. Irmãos de Éfeso, há algo que o Senhor quer fazer neste lugar. Ele não deseja que a luz se apague, mas que brilhe nas trevas. Tremendo de espírito, mas inabalável, Timóteo continuou: vocês que têm sede, venham e bebam das águas da vida. O nosso Deus é um Deus de novo surgimento. E assim, enquanto a assembleia fervia em clamor e os sacerdotes se armavam de indignação, Timóteo teve uma visão. Naquele momento, o Senhor lhe mostrou o que estava prestes a acontecer em Éfeso. Uma grande colheita de almas estava se aproximando, uma grande revelação do plano soberano de Deus, que transformaria não apenas a cidade, mas as nações ao redor. Com um último suspiro de esperança, Timóteo entendeu que esta batalha espiritual era a precursora de algo grandioso. E, como se as portas do céu se abrissem, uma palavra poderosa fluiu de seus lábios. Preparem-se, pois a maré da transformação começa. Um novo apóstolo surgirá entre vocês, e com ele um mover de Deus que revelará a sua glória em toda a terra. Era apenas o começo de um novo capítulo na história de Éfeso, onde o plano soberano de Deus se desdobraria e a luz do Evangelho de Cristo resplandeceria em toda a sua plenitude. Qual seria o próximo passo neste itinerário divino? Enquanto a reunião fervilhava em emoção e expectativa, a tensão na atmosfera era palpável. O sacerdote, sentindo o peso das palavras de Timóteo e a crescente agitação da multidão, lançou-lhes um olhar feroz. Vocês abrirão mão de seus ancestrais? Suplicarão para uma divindade que foi crucificada? A hostilidade era como fogo aceso, mas Timóteo, imbuído da coragem que vinha do alto, permaneceu firme. Assim como foi profetizado, o Senhor levantará entre nós um novo caminho. Ele respondeu, sua voz sendo uma ardente chama no meio da escuridão. E as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Mateus 16:18. O eco de sua afirmação atingiu os corações e mentes presentes, reverberando naqueles que buscavam a verdade. Naquele momento de fervor, algo superou a tumultuada divisão da assembleia. Uma jovem que até então estava quieta se levantou entre a multidão. Ela tinha o rosto marcado pelos traumas de uma vida cheia de desespero e dor. Era uma mulher de Éfeso, conhecida por consultar oráculos e sacrificar aos ídolos. Com fervor, ela ergueu a voz. Se há um Deus que pode fazer novas todas as coisas, eu anseio por esse Deus. Eu quero liberar minha alma das correntes dos ídolos. Os olhos de Timóteo a encontraram. E, cheios de compaixão, ele respondeu, vem, irmã, o Espírito Santo está aqui para te restaurar. Ele te chamou pelo nome. O homem ao seu lado, aquele que havia desafiado a fé anteriormente, agora se ajoelhava e clamava pela misericórdia do Senhor. O círculo de transformação começava a se expandir. Enquanto isso, os sacerdotes, perplexos com o que estavam testemunhando, recuaram para se reunir. Seus sussurros se tornaram gritos de ameaça, mas suas vozes estavam repletas de insegurança. Seja o que for que vocês estejam fazendo, isso não se sustentará.
Nosso templo é um bastião que não pode ser quebrado. Mas cada um que se unia à Assembleia parecia potencializar a força do Espírito ali presente. Uma nova onda de adoração surgia como um rio, levando consigo as dúvidas e os medos. Timóteo percebeu que o plano de Deus se desdobrava diante de seus olhos, revelando não apenas a graça e o poder de Cristo, mas também a sua soberania. Aquele dia não era apenas um momento de transformação individual, mas o prenúncio de uma revolução espiritual que tomaria Éfeso de assalto. Então, o Senhor deu a Timóteo uma visão ainda mais abrangente, vislumbrando uma cidade completamente transformada, onde a luz do Evangelho transbordava em cada rua e cada coração. E como se essa revelação transcendesse o espaço e o tempo, ele viu corações quebrantados se tornando uma nova criação, vidas sendo redimidas e famílias se unindo para adorar o único Deus verdadeiro. Ele então percebeu o chamado que ressoava em seu interior, o chamado não apenas para ser um crente, mas um apóstolo de Cristo. Não é apenas a minha voz que clama, anunciou Timóteo com fervor renovado. São as vozes de todos vocês. Levantem-se e proclamem a verdade. A cidade de Éfeso não será mais conhecida pelos seus ídolos, mas pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao dizer isso, um poderoso testemunho de amparo celestial retrocedeu à abominável sombra dos ídolos. As multidões começaram a clamar, e Timóteo notou que naquele clamor coletivo havia um eco da profecia de Joel se cumprindo. E sucederá que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. As fronteiras de Éfeso estavam prestes a se expandir, e a glória do Senhor se manifestaria em regiões além. Mas, por trás de toda essa acolhida, um plano mais profundo estava prestes a se revelar. A luz ainda tinha mais milagres a trazer, e as vozes que clamavam por um novo amanhecer eram apenas o prelúdio de uma batalha que estava por vir. A pergunta ecoava nos corações: quem realmente prevalecerá nesta guerra espiritual? O mistério do propósito de Deus estava cada vez mais claro. Uma invasão celestial estava em curso, e tudo começaria com um discípulo que ousou declarar a verdade. Contudo, a jornada de Timóteo, repleta de desafios e revelações, apenas começava, e seu verdadeiro chamado aguardava para ser desvelado. Enquanto os ecos do clamor das multidões ressoavam pelas ruas de Éfeso, um novo sopro de coragem e determinação avivava os corações dos seguidores de Cristo. O sacerdote, pressionado pelo tumulto e pela incerteza, percebeu que a sua autoridade se dissipava como a fumaça de um altar, desmoronando sob a luz reluzente da verdade. A Assembleia deve ser silenciada, ele gritou em desespero, tentando acalmar a batalha interna que já se travava em suas mentes. Mas, em meio ao clamor fervoroso, Timóteo teve uma visão, uma nuvem de testemunhos surgindo, encorajando a multidão a liberar suas vozes. Irmãos, não temais, hoje as correntes que nos prendem a ídolos cairão como folhas secas no outono. Foi nesse instante que o vento do Espírito soprou mais forte, e muitos começaram a se levantar, libertos do medo, revelando suas histórias de opressão e nova vida. A mulher de Éfeso, antes marcada pelo desespero, agora clamava por libertação e transformação. O Deus que é amor e que ressuscitou o seu filho está aqui. Ele me libertou e me fez nova. E ao ouvir suas palavras, outros corações secos começaram a arder, lembretes vivos de uma promessa cumprida. E lhes darei um coração novo e um espírito novo. Ezequiel 36:26. O poder no ar era palpável. À medida que muitos se entregavam ao Cristo vivo, os sacerdotes e seus aliados sentiam um desespero crescente. As denúncias contra Timóteo eram cada vez mais furiosas, mas as palavras de esperança e vida pareciam criar um escudo invisível ao redor dos crentes. Vocês ousam desafiar o Deus de nossos pais? Um sacerdote bradou, mas a resposta era um coro uníssono. Sim, o Deus de nossos pais é o Deus vivo que se revelou em Cristo. O apelo à audácia desafiou os limites da fé de muitos, e em meio à multidão, um homem se destacou. Era um medidor de mercadorias, submerso no comércio de ídolos, que havia sentido um chamado profundo.
Se ele é poderoso para restaurar vidas, por que não poderia também restaurar a mim, um homem que tem labutado nas trevas? Com a presença do Senhor pairando sobre eles, ele avançou, oferecendo suas mãos abertas ao Deus que tudo transforma. Aglomerações se formavam ao redor de Timóteo, que agora não era apenas um portador da mensagem, mas um instrumento visível do poder de Deus. Creiam, assim como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. As vozes retumbaram através das pedras das ruas, cada palavra ecoando por Éfeso, enquanto milagres começavam a se desenrolar. Mas no alto, as hostes espirituais observavam. Entre os sacerdotes, uma fortaleza de escuridão se formava, e eles se reuniam em segredo, preparando-se para o que consideravam um ataque à sua influência. Um mártir precisa ser feito, sussurrava um deles, a mente girando ao redor da possibilidade de silenciar a verdade que estava tomando conta do coração da cidade. Timóteo, porém, sentiu no fundo de sua alma que o avanço da luz não poderia ser parado. Irmãos, a vitória está diante de nós, lançou, como um profeta inspirado. O nosso combate não é contra carne e sangue, mas contra as potestades que cercam esta cidade. Efésios 6:12. Enquanto a batalha espiritual se intensificava, um novo entendimento se formava entre aqueles que buscavam a salvação. Era uma luta que se movia em direção a uma liberdade nunca antes imaginada. E quando os sacerdotes tramavam a sua resposta, um convite mais profundo de Deus se fazia evidente na vida de Timóteo. Que mais o Senhor estava preparando para Éfeso? As portas de uma batalha maior se abriam, e as consequências desse mover extraordinário exigiam unidade e coragem. Uma interrogação estava prestes a ser lançada à comunidade cristã. Como discerniremos a vontade de Deus em meio a essa confusão? Os ventos da mudança sopravam, e os fiéis se preparavam para se levantarem como faróis em meio à tempestade. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. O plano soberano de Deus revelava-se mais intrincado do que muitos podiam entender. Havia cores de esperança no horizonte, mas a escuridão também se preparava para um ataque final. Que desfecho aguardava esses discípulos transformadores do plano divino? Enquanto a tempestade espiritual se formava sobre Éfeso, Timóteo permaneceu firme em sua convicção. Os ventos do Espírito sopravam com força, e aquele pequeno grupo de seguidores do caminho sentiu a presença de Deus como um fogo que ardia em seus corações. "Fortaleçam-se, irmãos!" exclamou Timóteo, sua voz ressoando como um clarim em meio ao caos. "Pois não estamos sozinhos nesta luta. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. A glória deve ser dada a Ele." As palavras de encorajamento trouxeram esperança renovada, e muitos começaram a se unir em clamor, buscando a face do Senhor. Nos céus, as forças do mal se aglomeravam em uma estratégia obscura. A reunião dos sacerdotes se tornava cada vez mais intensa, com seus rostos marcados por uma mistura de raiva e temor. Precisamos calar essa voz que ergue as massas contra nós. Ele é um perigo e seu fervor pode contagiar mais corações. Que se levante um mártir e a esperança dele sucumbirá. O líder dos sacerdotes, com um olhar ardente, incitava os outros a agir. Enquanto isso, o Espírito Santo falava ao coração de Timóteo, trazendo-lhe uma consciência profunda do momento decisivo que estava prestes a se manifestar. Ele percebeu que a verdade e a luz que estavam se espalhando não apenas iluminavam o presente, mas também estavam entrelaçadas com promessas de libertação para a própria Éfeso. "Lembrem-se do que está escrito", disse ele, tomando uma pausa reverente. "Vemos o dia se aproximando." Hebreus 10:25. A obra que Deus começou deve ser concluída. Os discípulos, revestidos de fervor, começaram a orar fervorosamente, intercedendo pela cidade, clamando por aqueles ainda presos à escuridão. Cada súplica era como um grito de fé que se elevava, perfurando as barreiras da incredulidade que cercavam seus corações. Enquanto isso, a multidão crescia, atraída pelas promessas de transformação e pelo poder do nome de Jesus. Mas em um canto das ruas, a dúvida também florescia. "Será que realmente o Messias esteja conosco?" sussurrou uma mulher, temendo o que o amanhã poderia trazer. Timóteo, ouvindo seu murmúrio, se aproximou. "As promessas de Deus não falham", declarou ele.
Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. E, como resposta a essa afirmação, uma onda de confiança começou a espalhar, os corações uma vez mais inflamados pela certeza de que estavam num plano soberano. Conforme se processava a batalha externa, uma nova luta surgiu internamente. Timóteo sabia que a fidelidade era um ato de resistência. O Espírito Santo revelou-lhe que um dia de julgamento estava por vir, mas que a redenção seria gloriosa. O manto da promessa na vida de todos aqueles que creram começava a se manifestar, mostrando que o reino de Deus se aproximava. E quando já estavam preparados para a próxima oração, um evento inesperado estourou nas ruas. Uma multidão furiosa, agitada pelos sacerdotes, começou a se reunir em um clamor contra Timóteo e os crentes. O desejo de salvar a sua própria influência se manifestava na forma de perseguição e ameaça. Se não silenciarem essa voz, o templo será desolado, gritou um dos agitadores, instigando os ânimos. Nesse ponto crítico, o Senhor sussurrou ao coração de Timóteo, lembrando-lhe do que estava em jogo. E se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. João 8,36. Ciente da batalha maior travada nos céus, ele ergueu os olhos e com voz firme, mas compassiva, clamou: Não temam, pois aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O desenrolar dos eventos estava prestes a se intensificar e a verdade estava se aproximando de um clímax sobrenatural. O plano soberano de Deus, que corria como um fio dourado por toda a história humana, estava prestes a revelar-se de maneiras que Timóteo e os crentes jamais poderiam imaginar. A grande questão pairava no ar. Quem iria prevalecer nesta luta espiritual? E qual seria o preço da verdadeira liberdade em Cristo? A tumultuada população de Éfeso pulsava intensamente sob a pressão da incerteza e da resistência. Timóteo, agora cercado pelo fervor da multidão, sentia o peso da responsabilidade aumentar como um manto. A verdade que proclamava parecia cada vez mais ameaçada, mas a luz que o Espírito Santo despertava em seu coração não podia ser apagada. A adoração aumentava e ao seu redor, homens e mulheres estavam abertos à transformação, clamando por salvação e libertação. Não podemos recuar agora. O nosso Deus tem algo extraordinário para nós. Ele não prometeu apenas a liberdade, mas também a vitória sobre os poderes das trevas, declarou Timóteo, sua transformação como líder evidente à medida que sua voz reverberava pelos muros da cidade. O sacerdote, insatisfeito e temeroso, ergueu-se como um obstáculo à fé crescente. Vocês não sabem a quem estão desafiando? Dominar uma nação não é apenas uma questão de palavras. Se estão prontos para enfrentar a ira dos deuses que nós servimos, que venham. Uma batalha se aproxima e nós não hesitaremos em defendê-los. Sua voz ecoou como um trovão, instigando a multidão a se polarizar. Nesse momento, Timóteo sentiu uma onda de compaixão em seu coração. Ele percebeu que, além da hostilidade, havia almas perdidas que ansiavam pela verdade. Com firmeza mais amor, respondeu: Não viemos trazer desgraça, mas boas novas. O Deus que vocês temem não é maior do que aquele que nos salvou, pois um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. Hoje, oferecemos a verdadeira esperança. A tensão nas ruas se intensificou. As provocações provocaram um clamor entre os seguidores de Timóteo. Irmãos e irmãs, com lágrimas e vozes elevadas, começaram a clamar em unidade, buscando a intervenção divina. As petições da congregação subiam como incenso ao céu. O Senhor está aqui conosco, exclamou ele, e neste dia Ele está prestes a revelar a sua glória. Acha que somos fracos por crer? Não somos feridos, mas fortalecidos em Cristo. Aqueles que estão perdidos encontrarão a luz. O vento do Espírito soprava sobre a assembleia, trazendo uma onda de coragem mútua. As palavras de Timóteo se transformaram em testemunhos de libertação de aqueles que estavam sob a opressão da idolatria. Entre eles, relatos começaram a surgir, vidas transformadas, corações renovados. Neste momento crítico, a congregação se uniu em íntima oração e um silêncio reverente permeou o ar.
Uma sensação palpável de que algo maior estava prestes a se revelar pairava sobre eles. De repente, uma luz irrompeu do céu. Não um raio, mas uma presença que invadiu o ambiente, como se a própria glória de Deus estivesse se manifestando. Preparem-se, ecoou uma voz suave, mas poderosa. Porque a batalha que vocês enfrentam e a vitória que reivindicarão não é somente sua, mas de todos aqueles que se voltam para meu filho. A obra que está sendo feita é um testemunho de minha grandeza. Vocês foram chamados para pregar a verdade em meio à escuridão. Timóteo, com os olhos cheios de lágrimas, lembrava-se das promessas feitas por Deus. Algo profundo se desenrolava dentro dele, e a luz que iluminava o espaço revelava uma visão de uma Éfeso vitoriosa, onde a salvação de Deus se mostrava em cada esquina, em cada coração. A mensagem do Evangelho era clara: não apenas os ídolos cairiam, mas vidas seriam restauradas. Os sacerdotes, percebendo a transformação daquele momento, tentaram incitar o povo ao caos, mas a luz e a paz se tornaram como um escudo invisível em torno dos crentes. Aqui não há espaço para divisões, aqui existe uma promessa de redenção. Timóteo ergueu sua voz como um clarim. Os ídolos não são deuses, mas fracos, e hoje as cadeias que prendem nossos irmãos se quebram. O Senhor é nosso libertador. E, ao proferir essas palavras, as pessoas começaram a olhar para ele como um farol em meio à tempestade. Mas, na penumbra, as forças das trevas tramavam. Mais uma vez, um sussurro silenciado pela certeza de Deus crescia na mente de Timóteo. O que mais eu estou te ensinando? A luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e principados. À medida que a tensão aumentava, um questionamento sério começava a ecoar em sua mente e nas cabeças dos crentes. O que realmente aconteceria? O que significaria, não apenas para eles, mas para a cidade de Éfeso, ver o plano soberano de Deus em ação? Cada desafio era um degrau para a vitória que estava por vir. Assim, à medida que o inimigo se preparava para uma contraofensiva, Timóteo sabia que essa era apenas a introdução de um capítulo ainda mais grandioso que o Senhor estava prestes a revelar. A batalha estava longe de terminar. O que viria a seguir testaria a fé de todos, mas também fortaleceria a chama que já havia acendido nos corações dos fiéis. Que novas dimensões do plano soberano de Deus seriam desveladas nas próximas horas de intensa batalha espiritual? O desfecho permanecia à espreita, enquanto a luz divina estava a caminho de manifestar a verdade em toda a sua plenitude.